Olá, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa nona aula. E nessa nona aula, eu irei abordar sobre a Mesopotâmia. Mas antes, eu preciso lembrar a vocês da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação os conteúdos da nossa apostila na unidade 2, capítulo 1, certo? Então, a arte da Mesopotâmia. Entre a história e a religião, diferentes, né, do que aconteceu na fase antiga da existência do Egito, onde o isolamento da região permitiu a constituição de um Estado forte e de um sistema teológico uniforme e permanentemente a região conhecida como a Mesopotâmia teve outro destino. Ou seja, ela foi ocupada a parte sul da confluência dos rios Tigres e Eufrates. Essa área esteve constantemente submetida às invasões que trouxeram uma estabilidade política e administrativa considerável para a região durante quase 4 milênios. No que diz respeito à arte, porém, parece ter havido certa continuidade dos padrões de estético originalmente concebido pelos povos sumerianos, fundadores da civilização mesopotâmica, né? Eles foram os principais fundadores, né, da Mesopotâmia, como uma maneira de legitimar a presença dos novos dominadores e apoiadores na força da tradição das representações já instituída até então. Por volta do ano de 350, por volta do ano de 3500 a.C., os sumerianos, vindos da Pérsia, instalaram-se na região e inventaram a escrita cuneiforme e organizaram uma administração centrada nos templos. Os deuses soberanos eram representados pelos príncipes sacerdotes que não eram considerados descendentes dos deuses, nem eram adorados como os soberanos egípcios, os famosos faraós. Eles não eram adorados como os antigos egípcios, né? Os soberanos, os faraós. A arte e religião e poder, desde o início da ocupação da Mesopotâmia, desenvolveu-se uma arquitetura voltada para a construção de templos sagrados. Esses templos sagrados eram complexos que incluíam um pátio e um santuário, e próximo a eles eram erguidos, né, muitas vezes erguidos, os zigurates. O que são zigurates, né? São torres altas, escalonadas, com acesso por escadas nas laterais. O acesso
ao topo dos zigurates, porém era reservado apenas para os príncipes e sacerdotes, onde estes se encontrariam com as divindades. Sendo assim, esses santuários eram erguidos em planos mais elevados que as construções de moradias normal. Ou seja, eles eram mais altos, né? Mais elevado que as casas comuns, né? Que as moradias comuns, para chegarem mais próximo dos deuses. Esses locais eram também usados para observar o céu e os astros. Além desses santuários, nós iremos encontrar dentro da arte da Mesopotâmia uma grande produção de estátuas em mármore. Essas estátuas em mármores, representando os deuses e os fiéis, mostram a hierarquia que regulava o contato da população com as divindades. As maiores estátuas representavam os deuses e divindades, e as menores estátuas representavam os sacerdotes e os fiéis. As imagens são estilizadas, concebidas a partir de blocos de mármores cilíndricos, característica da estatuaria da Mesopotâmia. Além disso, é importante ressaltar que, em sintonia com o estilo egípcio, essas estátuas se caracterizam pela frontalidade, ou seja, no Egito, a estatuaria seguia as regras da lei da frontalidade. Na Mesopotâmia, vai seguir esses mesmos padrões, né, da frontalidade e imobilidade, ainda que possuam elementos únicos, né, elementos muito particulares, né? A presença de grandes olhos, né, mais evidentemente nas figuras divinas. Acredita-se que esses olhos esses traços dos olhos eram uma forma de evidenciar nas figuras divinas, né, o desejo, né, associado à concepção da religiosidade daquele povo, como se os olhos, né, esses olhos esbugalhados, né, esses olhos arregalados, estivessem vislumbrando outras realidades além da materialidade presente naqueles povos. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil para vocês. Fiquem com Deus, estudem com bastante atenção e dedicação e lavem bastante as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.